Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Paloma, sou leiga consagrada da Nova Jerusalém, da Fundação Maracanaú. E hoje estou aqui para rezar com vocês com a Palavra de Deus. Então, se você não pegou sua Bíblia ainda, corre para pegar que dá tempo. Prepara o coração, prepara o ambiente, que hoje Deus tem muitas coisas a nos falar, tem muitas graças a derramar em nossas vidas. Então vamos iniciar invocando a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35. Mateus 18, versículos 21 ao 35. Então vamos lá. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. É sempre recomendado que durante a leitura orante você faça a leitura não apenas uma vez, mas de 2 ou 3 vezes, ou até mais, se for o caso, para que em seguida se faça algumas anotações, que você anote e rabisque principalmente aquele versículo, aquela passagem que mais lhe saltou ao coração, que mais lhe chamou a atenção. A partir disso, nós fazemos uma meditação, nós vamos entender o contexto da leitura, depois nós vamos atualizá-la para a nossa realidade. Então vamos lá. O que é que a leitura hoje nos diz? O ponto central da própria leitura é o perdão. Muitos de vocês já devem saber que o fato do número 7 aqui não é uma condicionante, um limite de perdão, mas sim uma simbologia. Na Bíblia, nós temos outros tantos exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, do uso desse número. O uso do número 7 significa plenitude, perfeição, completude, totalidade. É o caso, por exemplo, aqui no livro de Mateus, se não me engano, no capítulo 15, que vai falar sobre a multiplicação dos pães. Lá se fala que tinham 7 pães, alguns peixes, e no final ainda sobraram 7 cestos. O que é que isso significa? Justamente essa totalidade da graça de Deus. Então, o perdão é um dom, é uma graça de Deus.
E por ser graça, ele é perfeito, ele é total. Não existe um resquício, algo que impeça, enfim, como que se não fosse, que ainda existisse algum pecado, alguma mágoa, ressentimento. Mas é realmente uma totalidade, é uma graça. Hoje, dentro da nossa realidade, o perdão está cada vez mais escasso. Nós estamos imersos numa cultura do que é descartável, provisório, a cultura do cancelamento. O perdão para quê? Essa passagem, ela se faz cada vez mais necessária dentro da nossa realidade. O perdão como uma graça de Deus, ele é dado de uma forma gratuita. Como que a gente alcança graças de Deus? Para um pouco e reflete quais foram as graças que você já alcançou do Senhor. Como que foi possível alcançar essa graça? Aconteceu assim de uma hora para outra? Você rezou para alcançar essa graça? Você suplicou a Deus que essa graça te fosse dada? Então, perdão da mesma forma. Então, diante de todas as situações da nossa vida, de todas as dificuldades, se nós queremos a graça do perdão, nós precisamos rezar, nós precisamos ter a abertura do coração. Deus, ele não nos nega as suas graças. Nós que muitas vezes não estamos de coração aberto para recebê-las. E é muito importante que a gente compreenda isso para que o perdão ele seja uma prática cada vez mais presente dentro da nossa realidade, uma prática nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente religioso. É muito importante que a gente pratique isso. Convido você nesse momento a refletir um pouco. Quais são os exemplos de perdão que você tem na sua vida? Quais foram as vivências que você teve onde você recebeu o perdão de alguém? Como você se sentiu? Pensa também um pouco quais foram os momentos que você conseguiu oferecer perdão. Como foi essa experiência? Como é a sua relação hoje com essa pessoa? Você consegue pensar um pouco nisso? Se possível, pausa o vídeo, reza em cima disso, faz memória e realmente lembra desses momentos onde você recebeu o perdão e deu perdão a alguém. Isso é muito importante. Pensou? Então vamos lá. Quais são também as memórias, as lembranças que você tem de vivências onde você teve a oportunidade de oferecer perdão a alguém e você não conseguiu? O que é que faltou para que você conseguisse dar esse perdão? Lembrando que o perdão é essa totalidade, é pleno. Não fica uma mágoa, não fica um resquício de dor. Ele é algo perfeito. Não é que você tem uma falha na memória e não vai mais lembrar da situação. Mas o perdão, ele tira todo o peso do seu coração diante daquela situação que foi difícil. Uma outra coisa muito interessante na leitura é que mostra que o rei, ele teve a iniciativa de ir atrás dos seus servos. Então ele não esperou que o servo chegasse para pedir que perdoasse a sua dívida. Ele foi atrás de resolver a situação. E ao tentar resolver a situação, o servo ele pede então que nem que sua dívida seja perdoada, mas que ele dê um prazo maior. E aí o rei se compadece da situação daquele servo, então perdoa toda a dívida. Isso também é muito interessante. Quantas vezes nós tomamos a iniciativa? O que é que falta também para que essa iniciativa seja tomada? Sabe? Então, reflitam sobre isso, tá? O papel aqui é só questionar. Por último, e não menos importante, no final a gente vê que o servo, ele não teve também compaixão do seu igual. E quando o rei, que havia oferecido a ele o perdão da sua dívida, descobre que ele não teve a capacidade de fazer o mesmo por uma outra pessoa, ele se encoleriza e fala, então, se você não perdoa, por que eu vou fazer isso? Você não consegue, eu te dei o exemplo para que você faça a mesma coisa. Por que você não fez? Já que é assim, então você pague sua dívida. Deus, ele age conosco da mesma forma, tá certo? Então, o perdão de Deus, como todas as graças, é um dom gratuito. Mas ele também cobra de nós essa mesma atitude, tá? Então, tenham ciência disso. Todas as vezes que você foi se confessar, que você esteve ali para falar para Deus tudo aquilo que foi difícil,
todas as suas fraquezas, todos os seus pecados, todas as vezes que você não conseguiu corresponder ao amor dele. E como é difícil, porque Deus ele se dá a nós a todo momento e a gente não consegue corresponder. Por que nós exigimos tanto de outras pessoas? Nós temos a graça de Deus. Com a graça de Deus não nos deveria ser permitido pecar, porque Ele está ali o tempo todo a nos acolher e a oferecer todo o suporte necessário para que a gente não caia sempre nos mesmos erros, nas mesmas fraquezas. E por que a gente é tão intolerante com os outros? Por que a gente não consegue ter esse olhar de compaixão, sabe? Então, vamos refletir sobre isso, pedir perdão a Deus pela nossa intolerância e rezar sempre para que possamos alcançar o dom do perdão. Isso vai fazer muita diferença nas nossas vidas, pode ter certeza. Então vamos fechar um pouco os nossos olhos e, diante de tudo que foi falado, diante da nossa realidade, das nossas dificuldades, nessa oração nós queremos dar uma resposta ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações, com o peso do nosso dia. E Tu sabes tudo isso, Senhor. Mas nós queremos estar diante de Ti sem nenhuma máscara. Não é para Te falar, Senhor, o quanto é difícil oferecer perdão, ou para justificar o porquê não conseguimos oferecer esse olhar de compaixão para o nosso irmão, para o nosso semelhante. Mas sim, Senhor, para pedir que a Tua graça possa ser derramada sobre os nossos corações. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente nos assemelhar a Ti neste dom do perdão. Nós queremos oferecer ao nosso irmão esse olhar amoroso, misericordioso. Da mesma forma que Tu volta o Teu olhar a nós, nós queremos voltar o olhar ao nosso irmão. Que possamos, Senhor, ser cada vez mais semelhantes a Ti. Por mais que seja difícil, não permita, Senhor, que nos afastemos de Ti. Nos perturba, faz com que o nosso coração doa se nos desviarmos minimamente do Teu caminho, do caminho do amor, do perdão, do olhar de compaixão ao outro. É isso que Te pedimos, Senhor. Te entregamos todas as nossas dores, todas as nossas mágoas, tudo aquilo que ainda dói em nós. Que possamos ser maiores que isso, pela Tua graça, pelo Teu amor. Amém. E, meus irmãos, que então, diante de tudo isso, possamos colocar uma meta, tá? Então, que a oração ela não pare aqui, mas que ela continue durante todo o seu dia. Que a qualquer oportunidade que você tenha de oferecer um olhar de compaixão para o seu irmão, de oferecer o perdão para alguém que você ainda não conseguiu perdoar, comece hoje. Tenha essa resolução, transforme sua oração em prática para que ela seja realmente frutífera, tá certo? Eu recomendo que vocês leiam mais uma vez o texto, que anotem o que precisa estar de encontro com a sua realidade, de verdade. Coloque a passagem de encontro com a sua vida. E tenha uma firme resolução de entregar uma prática no dia de hoje ao nosso Senhor, de acordo com aquilo que Ele já colocou no seu coração, certo? Deus abençoe vocês. Vamos rezar apenas uma Ave Maria, para que Nossa Senhora, aquela que é a tesoureira de todas as graças de Deus, possa também nos auxiliar neste caminho de entrega ao Senhor, de abandono à sua vontade, para que possamos nos assemelhar cada vez mais a Ele. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.